Olá, 2022! Com certeza você está vindo aqui no meu canal para começar a fazer as nossas lições do livro suplementado SAIS de Matemática. Então, como prometido, o capítulo 1 vai ser agora começado a nós gravarmos essa historinha aqui, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é professora Shirley, eu sou professora do 5º ano. E aí nós vamos começar a esse ano colocar em prática aquilo que nós fizemos em 2021. Eu sei que em 2021 você não fazia o 5º ano, ou então não tinha esse complemento aqui, mas esse ano você vai ter de voltar. E aí nós vamos gravar aqui as suas atividades complementares. O que isso é bom? Quando for numa próxima avaliação, você já tem o sistema, né, o capítulo 1 já contemplado, certo? Então, nós vamos rever alguns assuntos que foram vistos durante todo o ano de 2021, 2020, 2019. E esse tipo de assunto aqui vai com você até o final dos seus ensinos dos anos iniciais e finais. Porém, você precisa sempre, todo ano, estar dando uma recapitulada e às vezes com mais profundidade. Mas aí nós vamos fazer essa correção aqui. Então, de todo o capítulo 1, tá certo? E com o passar do tempo, nós vamos fazendo 2, o 3, o 4, o 5, e aí você vai poder ver, testar os seus conhecimentos. O que eu peço para você? Primeiro, faça atividade. Mesmo que às vezes não dê para entender alguma coisa, ou está em dúvida, vá fazendo. Que aí, quando você vir até o canal, você vai assistir a correção e vai poder corrigir aquilo que você não entendeu, ou por algum motivo você errou esse exercício, tá certo? Então, o capítulo 1, ele tem como o nosso tema os números no cotidiano. Então, os números que nós utilizamos todos os dias. Cotidiano quer dizer todos os dias, tá? Ou durante os dias. E ele fala sobre o sistema de numeração decimal. Eita! Então, ele vai mostrar pra gente primeiro as classes e ordens, que é aquele quadrozinho que a gente vê desde pequenininho. As professoras geralmente fazem um quadro na sala, né? Ou então desenham um quadro para você no quadro branco. Mas olhe só, vamos ler comigo aqui e depois vamos passar para o exercício, tá bom? Então, classe e ordens. Ele diz assim: para os números no sistema de numeração decimal, os algarismos que compõem esses números são separados em classes. No Brasil, as classes geralmente são separadas por pontos. Então, a cada 3 números, um pontinho. A cada 3 números, um pontinho. Cada classe é formada por 3 ordens, que são unidades, dezenas e centenas. Desde pequenininho, o que é dezena, o que é centena, o que é unidade, a professora vem falando para você. No quadro de classes e ordens a seguir, é possível identificar a classe, olha só, das unidades simples, dos milhares e dos milhões. Então, ele vem essa classe aqui, ó, relembrando que a classe vem da direita para a esquerda e o número das ordens também são da direita para a esquerda. Como eu estou no sentido contrário aqui, não olha para minhas mãos, não. Pensa aqui que a primeira ordem, unidade, olha só, a segunda ordem das unidades, a terceira ordem das unidades. E aí ele é dividido em unidade, dezena e centena. Assim como os milhares, assim como os milhões. A primeira atividade, a primeira questão, ela é bem interessante porque ela fala o seguinte. O mapa a seguir mostra a região sudeste, constituída pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O número que aparece logo abaixo do mapa indica a população estimada dessa região em 2020, de acordo com os dados do IBGE. Como a gente já falou na sala, 2020, né, deveria ser o ano em que o IBGE deveria ter feito o seu planejamento lá, a sua pesquisa. Porém, não foi devido a ser o ano da pandemia. E aí 2021 ficou para fazer, 2022 que vai ser feito, porque ainda não foi feito, tá? Então, estima, isso quer dizer que pode ser que a população da região do Sudeste tenha ali 89 milhões, né? 12.240 habitantes. Ele vai falar na questão A. Escreva por extenso
o número que representa a população da região sudeste. 89 milhões, 12.240. Olha só que 200 escreve com Z, gente. Muita gente errou, muita gente erra. 12 também se escreve com Z. Então, até o som da palavra com Z, mas muita gente ainda insiste em fazer com S, tá? Do número 89 milhões, 12.240, qual é o algarismo menor valor posicional? Caramba, muita gente chegou pra mim dizendo que era 12, dizendo que era 40, dizendo muitas coisas. Só que o menor valor que a gente vê aqui, gente, olha só a primeira ordem aqui, ó. 0. Então, o menor valor posicional é 0. O menor que tem aqui é o 0. Esse 4, 0, representa 40 unidades. Esse 2 aqui representa 200. Então, como é que você vai botar 12? 12 representa 12 mil, não representa 12. Qual é o seu valor? 8. Qual é o maior valor posicional? Sempre será o primeiro número do número inteiro. Dos algarismos tudinho vai ser sempre o primeiro. E aí, o que representa esse maior valor? O 8. Beleza, que é o primeiro número aqui. Só que qual é o seu valor? 80 milhões. O 8 representa 80 milhões. Então, você vai colocar aí 80 milhões. Escreva o número que indica a população da região sudeste no quadro de classes e ordens a seguir. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar esse númerozinho aqui, ó. Deixa eu até aproximar mais para você ver. Nessa posição. Gente, para eu não me perder, o que eu faço? Eu coloco do 0, 4, 2, 2, 1, 0, o 9 e o 8. Fica mais fácil de você não errar. Você não vai errar se você fizer isso, tá? E essa é a ordem que deve ser colocada. Olha só o 8 na dezena de milhões. Se ela representa 80 milhões, ela vai representar aqui, ó, dezena de milhões. Beleza. Esse foi uma questão que eu tenho certeza que um monte de gente aí deve ter se perdido, se embananado, ficado desorientado em relação a isso daqui, o que é comum, tá? Você não é exclusiva de errar isso aqui, não. Só que olha só, existem algumas coisas que você tem que entender. A primeira coisa é, o número tem duas classes completas. Isso quer dizer que cada classe não são representadas por 3 algarismos, então vão ser 6 algarismos. Uma classe tem 3, a segunda classe tem 3, então eu quero dizer que tem duas classes completas. Então, esse número vai ter o quê? 6 algarismos. O algarismo da primeira ordem é 8. Então, esse número último aqui, a primeira ordem, é 8. A primeira ordem da direita para a esquerda. A quinta ordem é 7. Então, gente, eu conto aqui, ó. O primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto é o 7. Beleza? Beleza. A segunda ordem é ocupada pelo sucessor do número que está na primeira ordem. Olha, depois do 8 vem o quê? 9. Então, se é o sucessor, o 9 é aqui, ó. Segunda ordem. A princípio, aí no seu caderno você já vai ter 8, 9, aí tá faltando esse, o 6, o 4 e o 1. O 7 você também já tem. O algarismo de maior valor posicional é o menor número ímpar. Qual é o menor número ímpar? 1. Então, eu vou colocar aqui o 1. Os algarismos da terceira e quarta ordem são os números pares mais próximos de 5. 4 e 6. O algarismo da quarta ordem é menor que a terceira ordem. Olha, gente, aqui já está me dizendo que o da quarta ordem vai ser o menor que o da terceira ordem. Então, se eu tenho 4 e 6 e o menor é o da quarta ordem, vai ser essa posição aqui, ó, 4 e 6. Teve muita gente que chegou para mim e disse, aí eu boto qual? Porque são, aí eu disse, leia. Então, você não continuou a leitura. E aí, o número, no caso aqui, a resposta é 174.698, da página 7. Beleza? Ah, ótimo, professora. Amei, amei, amei. Conforme projeções populacionais feitas pelo IBGE, gente, é uma projeção. Talvez seja desse jeito. Pode ter uma situação para mais ou para menos, mas isso daí é outra história.
A segunda região mais populosa do Brasil é a Nordeste, somos nós aqui, com 57.374.243 habitantes, certo? Observe a representação desse número no quadro de classes e ordens. Então, ele já vem posicionado aqui, tudo direitinho aqui para você. Isso aqui é uma explicação quase do número 3, né? Da questão 3. Veja as diferentes maneiras de representar esse número. Com algarismos, então, o que a gente sabe mais normalmente, né? O que a gente vê todo dia aí. Por extenso, 57.300.000 com Z. E 74.200 com Z. E 43. Forma decomposta por meio de adições. Então, decomposição, gente, é quando a gente separa cada ordenzinha, cada classezinha, né, em seu valor posicional. Então, de cada algarismo. Então, eu vou pegar 50 milhões, mais 7 milhões, mais 300 mil, mais 70 mil, mais 4 mil, mais 200, mais 40, mais 3. Nada de 43, que muita gente fica aqui no final, não sei o que dá na cabeça da gente, que a gente bota de 43. Mas ele também é decomposto, tá? Valor decomposto por meio de multiplicações e adições. Eita, Jesus, como é isso? De acordo com o valor da ordem e o valor do algarismo que ocupa cada ordem. Gente, olha só. Quando a gente vai fazer uma multiplicação, a gente tem que falar com um número decimal. Olha só. 5 vezes 10 milhões, quanto é? 50 milhões, tá aqui em cima. 7 vezes 1 milhão é 7 milhões. 3 vezes 100 mil, 300 mil. 7 vezes 10 mil, 70 mil. 4 vezes 1.000, 4 mil. 2 vezes 100, 200. 4 vezes 10, aí 3 vezes 1. Aí, que legal. Muito bacana, né, isso aqui. Sabendo que a terceira região mais populosa do Brasil é a Sul, com aproximadamente 30.192.315 habitantes, escreve esse número de 3 maneiras distintas, conforme solicitados a seguir. Por extenso. Tudo que é por extenso é por escrito. E aí, 30 milhões, 100 com C, e 92.300 com Z e 15 com Z. Forma decomposta por meio de adições. Então, por meio de adições é aquela que a gente viu o exemplo no segunda setinha. Com valor posicional de algarismos, 30 milhões, 100 mil, 90 mil, mais 2 mil, mais 300, mais 10, mais 5. Nada de 15 no final, tá? Forma decomposta por meio de multiplicações e adições, não esquecer que tem que ter adição aqui, de acordo com o valor da ordem e o valor de algarismos de o que ocupa cada ordem. Então, 3 vezes 10 milhões, já 30 milhões, 1 vezes 100 mil, 190, 9 vezes 10 mil, 2 vezes 1.000, 3 vezes 100, mais 1 vezes 10, mais 5 vezes 1. Muita gente me perguntou na aula se tinha que botar o igual e o resultado. Não, gente, ele está pedindo a forma decomposta. Não precisa você botar o resultado. Isso não existe. Tá? Ele só pede a forma decomposta. Aí ele ainda nos faz um lembrete aqui. Lembre-se, os números podem ser usados para contar, ordenar ou medir. Por exemplo, 23.876 habitantes, terceiro lugar, 659 metros. Algarismos são símbolos usados para formar números. Então, um número completo e cada um desses numerozinhos se chama algarismos, não se chama número. Número é quando ele é completo. Por exemplo, 10, o algarismo é 1 e 0. Certo? Sistema de numeração é o conjunto de regras para escrever números. Então, existe todo escrita de números, existem regras. Observe os números a seguir e marque um X nas afirmativas corretas. Então, tem aqui o número 1.658.360, 2.623.058. O algarismo 5 ocupa a mesma classe nos dois números. Olha aqui, o 5 está na classe, ok, ó, dezena de unidades. E aqui está em dezenas de milhar. Então, ele não ocupa a mesma posição. Então, não marca um X. O primeiro número pode ser lido como 1.658.360? Sim, pode ser sim. Então, eu marco o X. O segundo número possui 3 classes e 7 ordens. Vamos ver. Uma classe, 2 classes, 3 classes
E existem, então, o quê? 7 ordens, existem 7 algarismos. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima ordem. Então, tá certo isso. A soma dos valores absolutos dos algarismos no primeiro número é superior à do segundo valor. Olha só. A soma dos valores absolutos dos algarismos do primeiro número é superior ao do segundo número. Então, se eu somar todos os algarismos, vai dar maior do que o do segundo? Vai sim. Então, eu preciso, vamos lá tirar a prova. 1 mais 6, 7, mais 5, 12, mais 8, 20, mais 3, 23, 29. 8, 10, 13, 18, 21. Daqui deu 23, daqui deu 21, então, ok, tá tudo correto. Viu que você se perdeu aqui? Porque diz assim, a soma dos valores absolutos dos algarismos. Ele tá dizendo que se eu somar cada algarismo aí, gente, vai dar o primeiro maior do que o do segundo, aí você vai, quando você soma todos os algarismos, me preste atenção, que isso daí deu certo. Usando algarismos, escreva os números a seguir. Então, usando algarismos, isso não quer dizer que você vai escrever por extenso, gente. Tira isso da cabeça, tá? 5.244.000, tá aqui, ó, 5.244.000, ponto 00. Se você não tivesse esses 3 zeros aqui, você tá me dizendo que é 5.244. E ele tá dizendo que é 5 milhões, ok? Então, tem que ter aqui 3 classes. 5.244.000 e 4. 5.240.000, perdão, e 4. 004, eu tô falando 4 unidades. 5.200.000 e 44, então é 5.200.044. Até aí tudo bem, né? Graças a Deus. Separe os números em classes usando o ponto. Em seguida escreva, olha só, primeira coisa que você tem que fazer. Eu vou pegar esse livro, ninguém vai ter colocado o ponto aqui, ó. Ninguém vai ter colocado os pontos. Tá aqui em vermelhinho, vou até aproximar mais, ó. 903.000.215, tá em classes, ó. Você conta 3 pontos, 3 pontos. 3 algarismo, ponto, 3 algarismo, ponto. 3 algarismo, ponto, 3 algarismo, ponto. E assim você vai. E aí você faz nessa. São quantas ordens? 6 ordens, ó. 6 algarismos, 8 algarismos, 7 algarismos, 9 algarismos, 7 e 8. Quantas classes? A cada pontinho desse eu tenho uma classe. Então, aqui eu tenho 2 classes. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 3, 3 e o restante tudinho é 3. Vamos ficar por aqui para não cansar. Mas no outro dia, amanhã, terça-feira, você vai ver ordens e classes, tá certo? Então, uma boa aprendizagem, bons estudos para você e até a próxima.